Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de blockchain e Web3, tema que está aí balançando o mundo do desenvolvimento nos últimos anos e promete mexer ainda mais. Então, para falar disso, estamos aqui, como sempre, com a Fernandinha. E aí, Chamos? Pois é, tô animada de entender aí quais são as evoluções, né? Web 2 versus Web 3, blockchain com isso tudo. Tô animada, bora para esse tema. Exatamente. E para falar disso, trouxemos dois convidados mais do que especiais. Estamos aqui com o Dudu, que vem aí para a sua, tô anotando aqui, 14ª participação no Entre Chaves, né, Dudu? Pois é, cara, já participei algumas vezes e tô aqui de novo, né? Não canso de participar e ajudar aqui. E falar um pouco sobre blockchain, Web3, eu já tentei me aventurar nesse mundo uns 4 ou 5 anos atrás também. Então, tamo aí. Legal demais. E para falar com a gente também trouxemos o Gustavo Lira, que é a primeira vez aqui no Entre Chaves, né, Gustavo? Isso, primeira vez aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí sobre o Web3. Sensacional, obrigado você pela participação. E vamos começar, né? A gente sempre gosta de começar conceituando. Eu acho que Web3 e blockchain são dois dos termos que são muito falados, mas que às vezes as pessoas não têm uma clareza do que é de fato isso, né? Além de ter muita informação disseminada ou conceitos que são confundidos, né? Então, queria que alguém conceituasse aí pra gente o que é a blockchain, o que é a Web3, né? E o que uma coisa tem a ver com a outra. A gente fala muito de blockchain e tudo, né? Ela é até um termo que foi cunhado há bastante tempo, acho que veio lá da década de 90 e tudo, mas se popularizou com o nosso famigerado Bitcoin, né? Que o pessoal passou a utilizar a tecnologia da blockchain e, basicamente, como o próprio nome diz, é uma cadeia de blocos onde, basicamente, cada bloco depende do anterior. Você não consegue mexer num bloco dessa cadeia sem saber o para trás mente. Então, ela usa alguns algoritmos, algumas técnicas matemáticas, principalmente, para tentar trazer segurança e descentralização nesse processo, né? A ideia é que essa cadeia de blocos seja imutável, você não consegue mudar, não existe apagar ou editar registros numa blockchain, você só cria novos blocos, e para criar um bloco você precisa dos anteriores. Então, a ideia é que, dependendo da dificuldade que for gerar esses blocos novos, você faz ela de forma segura, porque ninguém consegue chegar lá e alterar toda uma cadeia de blocos de uma vez. Eu preciso alterar uma informação 6 blocos para trás. Então, ele teria que gerar todos esses 6 blocos de novo, e isso o algoritmo tenta fazer com que seja impossível, computacionalmente impossível, né? Poder de processamento meio que impossível de gerar isso. E a descentralização vem do fato de que qualquer pessoa pode tentar gerar esses blocos, né? Gerar novos registros na blockchain, e existe uma recompensa que é dada às pessoas que geram esses blocos, né? Existem outras tecnologias para saber como gerar esses blocos. Antigamente, o mais comum era o tal da prova de trabalho, né? Do proof of work, onde os mineradores, né, ficavam fazendo operações matemáticas super complexas para poder gerar esses blocos, e eles eram recompensados com isso, né? Gastava muita energia, porque era muito complexas as operações matemáticas que precisava fazer. Aliás, nem é muito complexo, era um volume muito grande que precisava fazer. E aí hoje eles estão migrando para uma outra forma, o tal do proof of stake, né, prova de posse, né, onde você não precisa mais ficar fazendo essas computações pesadas assim. Com isso ela vai consumir um pouco menos de energia do que a prova de trabalho. Eu acho que a Web3, ela está intrinsecamente ligada aí com a blockchain porque ela faz uso dessa tecnologia de uma forma muito interessante. A blockchain, ela pega bastante essa filosofia de descentralização aí da blockchain e tem como ideia principal ali tirar da mão dessas empresas gigantes o poder de controlar o que a gente vai ver na internet, o que vai ser usado na internet, o que a gente vai criar de conteúdo. Então, através dessa tecnologia bem transparente, que é a blockchain, e imutável, isso dá mais poder aos usuários para não conseguir, ou melhor, para conseguirem verem o que querem e postarem o que querem. Então, a Web3 ela pega bastante essa filosofia aí da blockchain. Tá, então vocês falaram basicamente assim, né, de 3 grandes princípios aí da blockchain, né, que é de imutabilidade, né, de transparência, aí Gustavo falou,
e de descentralização, né? Então, estou entendendo que a Web3 basicamente implementa esses princípios também da blockchain, justamente para dar mais controle para os usuários dos seus dados, né? As coisas serem mais descentralizadas mesmo, mais transparentes, bem diferente do que a gente vive hoje, né? Que hoje os nossos dados estão completamente na mão aí do Google, né, da Meta, enfim, da Exatamente. OpenAI agora também, né? Enfim. E esse termo veio até pela onda da Web 2.0, que surgiu no início da internet, né, e que causou o surgimento dessas empresas gigantes, né, como Google, como Meta e tudo. Então, quando surge o termo Web 3, era muito nesse sentido de, poxa, beleza, a Web 2.0 foi uma revolução e tudo, popularizou pra caramba a internet, mas gerou esses grandes players que, no entendimento dessas pessoas, controlavam toda a informação e o fluxo de dados da internet. Então, a Web3 que o pessoal trouxe veio exatamente para ir de encontro a isso. É usar esses princípios, né, de ferramentas mais transparentes e do poder ser do próprio usuário e não das corporações que rodam na internet. E até dando mais uns 10 centavos nisso aí, Dudu, na Web 2, a necessidade que eles têm dos usuários estarem usando a plataforma é muito grande, porque todo o conteúdo, ou quase todo, é gerado pelos usuários para os usuários. Então, na Web 1, a gente tinha basicamente os donos dos sites, o pessoal que trabalhava no site, criando conteúdo para os usuários lerem. Agora, na Web 2, a gente já tem basicamente o contrário, a gente tem todo o conteúdo criado pelos usuários, mas aí entra naquele dilema, né? Uma vez que o conteúdo que eu criei está nas mãos do YouTube, está nas mãos do Facebook, por exemplo, esse conteúdo é meu ou é do Facebook? Se eu crio alguma receita com isso, essa receita é minha ou é dessa empresa? Então a Web3 vem aí um pouco para quebrar essa ideia. E aí me vem uma dúvida assim que eu acho que outras pessoas podem ter também, porque quando a gente pensa na blockchain e nas próprias criptomoedas que o Dudu citou, a gente vê muita aplicação, né? Assim, hoje em dia, bilhões de dólares, talvez até mais, são transacionados em criptomoedas, é algo que é realmente consolidado e muito utilizado. E quando a gente fala de Web3, eu pelo menos tenho um pouquinho mais de dificuldade de visualizar onde que está a aplicabilidade desse conceito, sabe? Onde é que a gente vê de fato a Web3 sendo utilizada, entendeu? Tem várias alternativas no mundo aí da Web3 para sites que a gente utiliza hoje em dia. Então, por exemplo, para o YouTube, para a Twitch, acaba sendo mais benéfico para o criador nesses casos. Para o usuário que está ali assistindo só esse tipo de conteúdo, quase não muda. Você simplesmente vai ver o mesmo conteúdo em uma plataforma diferente. Mas para o criador que está fazendo aquele conteúdo ali, ele não precisa mais dividir a receita dele, a receita que ele criou, os donates que ele ganha do pessoal que assiste ele, do público dele, ele não precisa mais dividir isso com a plataforma, não tem mais essa taxa que ele precisa pagar. Porque agora ele consegue receber através das criptomoedas daquela plataforma em si, esse valor referente à remuneração dele, é o que ele deveria estar ganhando ali. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, a The Live ou o DTube, que seriam o YouTube descentralizado ou lives descentralizadas. Cada uma dessas plataformas tem a sua própria currency, né, sua própria criptomoeda para pagar esses criadores, e quem paga os criadores são os próprios usuários. Então, cara, o que muda aí é para os criadores, para eles ganharem a remuneração do que de fato eles estão criando. E o fato de utilizar a blockchain traz essa transparência, né? Tipo assim, querendo ou não, as informações da blockchain são públicas, elas vão estar lá. Então, tudo que passou por ali, aquilo ali caiu para o criador tal e tudo, vai estar registrado lá e não fica tanto essa discussão, igual a gente vê com alguns criadores de conteúdo reclamando de quantidade que é repassado, que não é, quanto que fica, a gente sem saber quanto que essas plataformas efetivamente ganham em cima das criações dos criadores. Acaba que a comunidade regula, né? E o ambiente se autorregula, né? Esse é muito do princípio da blockchain, né? Vem muito disso aí também, né? Do próprio ambiente se autorregular. Mas, Gustavo, eu estava lendo um pouquinho, eu realmente também não conheço muito bem essas aplicações descentralizadas que você estava mencionando. E eu estava vendo que parece que os usuários, como você falou, né? Eles ganham algumas moedas aí, sei lá, né? Algumas criptomoedas por visualização e eles conseguem pagar. É mais ou menos isso que acontece? Como se ele, eu gostei desse vídeo, então vou dar aqui o meu like, como se fosse assim. Só que o meu like vale dinheiro, é tipo isso? Então, depende da plataforma. Tem plataforma que sim funciona dessa forma, tem outras plataformas que você só consegue as criptomoedas, de fato, pagando, né, comprando ali as moedas para entregar para aquele criador de conteúdo que você gosta, mas basicamente depende muito da plataforma, sabe? Do jeito que ela foi criada para ser feita. E aí eu
fico na dúvida, assim, nessas plataformas, por exemplo, eu entendo que para as plataformas, a maneira delas de lucrar com isso seria, talvez, as próprias transações feitas na moeda deles própria, né? Ou algo nesse sentido. É isso? Aí é que tá. Na Web3, o lucro da plataforma ele pouco importa. É por isso que a vasta maioria das aplicações que existem na Web3, elas são open source. Então não tem uma cabeça ali que criou aquilo e que vai receber os frutos daquele trabalho. Mas sim uma comunidade que está sempre ali ativamente melhorando aquela plataforma. Então o fato de ser open source se mistura muito bem com essa filosofia da Web3, porque faz com que não tenha ninguém que seja dono daquele dinheiro todo e que escolha para quem vai passar. Então, é basicamente da comunidade para a comunidade. Eu tava pensando justamente nisso na hora que o Chames perguntou, porque hoje, né, um YouTube da vida, além da parte de assinatura que tem, mas que, enfim, tem muita gente que não assina, o jeito que eles monetizam é via propaganda, né? Fazendo marketing e tudo mais. E aí, e agora você falou, né? Ah, beleza, essa galera toda open source, mas e aí, como é que se ganha dinheiro né, com esses aplicativos descentralizados? Só via SEO? Como é que é? Isso era o passado? Como é que é agora? Então, essa questão de anúncios, ela também foge bastante aí da filosofia da Web3, e é até por isso que a gente não conhece, assim, plataformas de Web3 tão facilmente, porque a gente não vê anúncio delas aí na internet. Então, elas precisam se espalhar aí mais no boca a boca. Então, realmente, tipo, a plataforma, ela não vai ganhar dinheiro. A vasta maioria delas, já Web3, não vai ganhar dinheiro para a plataforma. São os usuários que escolhem quais são os usuários daquela plataforma que devem ganhar dinheiro. E também isso faz com que as recomendações que você recebe dessa plataforma, elas não estejam ligadas ali a quem pagou mais para ter o vídeo na primeira página da plataforma, mas sim com base nas recomendações de acordo com o que você assiste. Então, esse criador de conteúdo aqui é muito parecido com o criador de conteúdo Y, que eu costumo assistir. Então, vou receber recomendações daquele criador também. Então, aí muda que os canais que a gente se inscreve, a gente de fato vai receber as recomendações deles. Mas qual que é o incentivo? Eu ainda não entendi. Qual que é o incentivo de desenvolver um aplicativo descentralizado? Por que que eu, desenvolvedora, sei lá, vou fazer um aplicativo desse se eu não... Qual que é o incentivo? É mais ou menos o que o Gustavo estava explicando. Tipo, o principal foco, ele passa a ser igual falando, os criadores, né? A ponta onde que está realmente gerando valor para aquele produto, né? Tipo assim, os criadores de conteúdo que vão estar sendo remunerados e tudo. Como tudo é desenvolvimento, é uma programação que eu faço, nada impede de eu chegar lá e criar uma plataforma que vai transferir 90% dos lucros para minha carteira. Nenhum eu posso fazer, não sei se alguém vai usar isso, mas a questão é que isso aí já, no mínimo, vai gerar essa transparência. As pessoas vão estar vendo aquilo ali, vão estar sabendo que existe aquilo. Existem, por exemplo, algumas plataformas que são para poder trabalhar, como hoje tem um ecossistema variado de 1 milhão de moedinhas de cripto para lá e para cá e NFTs e não sei o que, existem plataformas que o pessoal cria para poder fazer essa troca de uma moeda para outra, ou de um NFT de um para outro e tudo. Então, essas exchanges que o pessoal fala, e existem várias exchanges descentralizadas hoje que, eu quero trocar uma moeda A numa moeda B, eu vou lá nessa exchange, faço essa troca, eles têm todo um algoritmo lá, e aquilo ali gera um certo FII, uma certa taxa para os criadores, mas a questão é que isso é transparente, tá lá, você já sabe quanto vai ser, de quanto que é e tudo, então existe essa possibilidade também. Esse é um aplicativo, é uma plataforma que vem tendo sucesso e a forma de monetizar delas é essa, eles geram uma taxa em cima de cada transação que é feita. Uhum. Eu tava até lembrando, né, dos nossos tempos de Amadeus, né, que a De gente... Amadeus. né, pra quem, assim, né, A eu e gente Dudu, a precisava de um gente... Uniswap na nossa vida. O Uniswap resolveria metade dos nossos problemas. Eu e Dudu, em algum momento da nossa vida, a gente investiu o tempo aí tentando criar um relay de troca de moedas na blockchain, né? De B2B. E a nossa forma de monetizar era justamente com essas fees, né? Com essas taxas que eram entre as trocas. Por isso que eu estava curiosa aqui de saber como que era a monetização. Entendi. Então, talvez seja a mesma forma ainda, né? Tipo assim, as que eu conheço são, mas se você for um próprio criador de conteúdo, você pode criar essa plataforma. Exatamente. Fiquei Se pensando você, nisso tipo também, assim, né? Você não quer mais ser você refém do pode colocar lá, YouTube. Você cria você pode conteúdo e não melhorar quer essa mais. plataforma, você tem toda a liberdade de chegar lá e evoluir e falar, poxa, cara, isso aqui tá ficando meio ruim para mim, eu sou desenvolvedor, eu gosto disso, eu sou criador de Uhum. conteúdo também, eu É. posso
fazer essa alteração, propor essa alteração e tudo, e Uhum. trazer isso lá. Eu acho que essa aqui é a questão, sabe? Tipo assim, vai ter formas de monetizar e tudo, mas deve ter alguma coisa baseada em propaganda, mas não é o principal que a gente vê hoje no mundo de Web3 e blockchain, coisas baseadas em ads e tudo, né? Tipo assim, usando a atenção do usuário como a principal forma de ganhar dinheiro ali, de usar o usuário como a forma de ganhar dinheiro dos produtos. Então, até para os usuários, então, assim como eu, né, que se preocupam com privacidade, né, não só os criadores, né, também parece uma boa opção você ir lá e usar esse tipo de plataforma se preocupando mais, até uma experiência mais agradável mesmo, de não ter propaganda, de ver uma recomendação faça mais sentido para você, né, de ter sua privacidade mais protegida e coisas nesse sentido, né. Então acaba que para o usuário final é algo que faz sentido também, né? E que a gente pode ver um caminhar para isso aí. O que o Gustavo falou de ser boca a boca é o que eu acredito que talvez seja um grande desafio, né? Porque hoje realmente está bem concentrado esse poder até de influência mesmo nas mãos dessas grandes empresas. E para as pessoas realmente transicionarem para usar esse tipo de plataforma é um processo mais complicado, imagino, né? Principalmente para captar recursos para poder investir no próprio produto, né, que é muito modelo de negócio que a gente tem hoje. Eu criei uma empresa, aí eu preciso captar recurso para poder investir no meu negócio, para fazer ele crescer. Tudo é algo que não vai existir essa figura nesse tipo de plataforma, né? E até o tema também ainda é muito nichado, né? Assim, falar sobre Web3 não é todo mundo que conhece, ainda está muito na bolha da tecnologia, né? Então, a utilização de aplicativos centralizados, consequentemente, também ainda fica muito nichado, né? Vocês veem para o futuro uma perspectiva de que realmente esse vai ser o caminho, vai ser democratizado, digamos assim, né, o uso da Web3? Eu acho que não da forma que a Web 2 funciona. Acho que não uma coisa tão estourada assim. Até porque na Web 2 a gente tem justamente essa parte que a gente estava falando agora. Tem o incentivo financeiro. Então, tem alguém que está recebendo uma renda com aquilo e que consegue voltar essa renda para fazer com que a plataforma cresça cada vez mais. E isso é algo que é muito difícil de acontecer na Web 3. Então, só nessa batalha aí a Web 3 já perde. Mas eu consigo ver sim algumas plataformas crescendo e sendo utilizadas no dia a dia de usuários comuns, assim como a gente tem na Web 2, mas eu acho que as aplicações da Web 2, por essa questão financeira, sempre vão ser maiores que as da Web 3. Eu acho que uma das coisas que dificultam muito essa adesão em massa da Web3 é principalmente a facilidade e a transparência para o usuário final. Querendo ou não, muitas dessas plataformas que a gente precisa usar precisam dessas carteiras, né, que você tem que ter, os MetaMask, essas coisas todas, que não são tão simples. Existem N problemas relacionados à segurança, né, tipo assim, o fato de você ter que preocupar com a sua própria senha, não existe mais o esqueci minha senha nessas coisas. Perdeu, já era, você nunca mais vai acessar seu dinheiro. Então, tipo assim, a falta de algo fácil de usabilidade, principalmente para acesso à manipulação dessas tecnologias para o usuário final, é uma preocupação grande da comunidade. Hoje a gente vê um pouco mais esse crescimento dessas carteiras, existem carteiras para celular e tudo, para poder começar, não é mais aquelas extensões de navegador, extensão de browser que tinha, ou antigamente, que nem era extensão de browser, você baixava um site, lá até esqueci o nome lá do negócio que você tinha que usar, nossa, era uma complicação. Antigamente, nem é tanto assim, era igual falar 4, 5 anos atrás, né? Tipo assim, antes do MetaMask vir dominar, e agora até o MetaMask tá ficando obsoleto. Então, tipo, eu acho que isso dificulta muito, sabe? Eu acho que os princípios da Web3, eles vão ser mais consolidados, né? Principalmente a questão da privacidade, de você ser dono das suas informações, dos seus dados. É uma discussão que está super em voga hoje, a gente está cada vez mais evoluindo em relação a isso, com o LGPD, com o GDPR, essas coisas todas. Essa transparência que o Web3 prega é algo que eu acredito que vai entrar de uma forma ou de outra, sabe? Então, eu acho que são assuntos que não vão morrer e que vão ainda ganhar tração cada vez mais em cima desses desenvolvimentos para o web, como fazer isso de forma transparente, simples para o usuário, com privacidade para ele.
e dentro desse meio de tecnologia utilizar, a gente tem um projeto do Banco Central que é o DREX, né? Seria uma criptomoeda que não substituiria, mas estaria ali ao lado do real, para a gente conseguir usar com o mesmo valor do real. Então, isso é um projeto bem interessante que, assim, dando certo, com certeza colocaria a blockchain, a Web3 na boca de todo brasileiro aí. Eu acho que é com uma facilidade que foi o Pix, né? E agora a gente teria também essa outra facilidade no mundo das criptomoedas. Concordo com isso que tudo vocês falaram, né? Da complexidade para o usuário comum e tudo mais. Mas existe algum desafio técnico que vocês veem para a Web3 também, né? Além de todos esses desafios operacionais, vamos chamar assim, né? Dela não ter pegado tão bem ainda. Existe algum desafio técnico mesmo ainda? Eu acho que essa é a disseminação desse paradigma de desenvolvimento mesmo para a blockchain, que é muito diferente. Segurança, cara. Segurança é algo que ainda é uma grande pedra no sapato de muitos dos produtos e plataformas que tem na internet hoje, né? Principalmente pelo fato de eles serem 100% públicos também e tudo. Então, essa preocupação com a segurança, ela vai muito de encontro no sentido de que, cara, se der algum problema com uma plataforma dessa, alguém conseguir ir lá e, tipo assim, roubar todos os fundos que tem, não sei o quê, ou roubar os fundos de algumas pessoas e tal, 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 pelo fato de não ter um player centralizado, de alguém se falou bater na porta, falou, oh, e aí, cadê meu dinheiro? Tipo assim, é uma preocupação que acontece que a gente vê esses golpes, essas explorações, né, acontecendo no mundo da cripto. Principalmente como ela é muito aberta, está muito incipiente, está todo mundo criando, existem plataformas que são feitas com falhas de segurança e tudo, que são exploradas. Então, isso eu acho que é uma preocupação constante. Acho que essa questão da segurança, eu acho que é muito mais a questão técnica. Tem uma outra coisa também, que é a escalabilidade disso aí, né? Hoje o pessoal tá pensando em como fazer. Antes tinha o problema do gasto de energia, a forma como o blockchain era trabalhado, hoje eles já estão resolvendo isso com essa outra forma de geração de blocos. Agora eles estão muito preocupados com a escalabilidade, né? De forma que a gente pega, por exemplo, a principal rede utilizada para a execução de aplicativos descentralizados hoje, que é a Ethereum. Ela tem um problema de custo para as coisas funcionarem em cima dela. O custo é muito alto, desenho dela e tudo. Qualquer transação que você faz hoje é tipo $5, $10, qualquer coisa que você vai fazer. Então você pega, sei lá, você faz um joguinho que vai rodar na blockchain. Aí uma ação que você faz em cima do jogo, que isso vai ser registrado na blockchain, se for usar essa do Ethereum, vai custar $5 a transação, entendeu? Só para você fazer uma ação e ela ficar registrada. Então o pessoal tem feito outras tecnologias, por exemplo, eles criam o que eles chamam de Layer 2, é uma camada em cima da primeira camada de blockchain, como se fosse uma outra blockchain sobre a primeira blockchain. Então, ao invés de cada ação que você faz no joguinho ser registrada nessa camada de baixo, na camada da Layer 1, então quando o pessoal faz uma transação nesse joguinho, ela não precisa mais ir para a primeira camada, ela pode ir para a segunda camada, eles agrupam, fazem ela embatelada, bem por alto, tá? Então, tem essa preocupação também em relação à escalabilidade das redes, até para poder difundir e todo mundo poder utilizar, porque com uma rede que custa muito alto para usar cada transação, também afasta muito o usuário médio. Eu ia perguntar também no sentido de essas aplicações elas têm que rodar em algum lugar, né? Elas rodam em algum servidor aí no mundo e como que isso é custeado também, entendeu? Já que não tem essa figura do dono do produto, né? A blockchain em si, ela não fica em lugar nenhum, né? Então, as aplicações que rodam na blockchain, a própria blockchain, ela tem o código que vai ser executado dessas aplicações, elas não ficam num lugar. A ideia é que ela seja descentralizada. Então, existem esses mineradores que a gente fala que tem cópias dessa blockchain, e com isso ela fica disponível para ser utilizada na internet. E a ideia é que tenha o maior número possível de mineradores, justamente para aumentar a descentralização, que é um dos princípios do Web3. Então, a execução dela, ela fica na mão de qualquer um. O custo de executar esses aplicativos é o custo de você manter a blockchain rodando ali na sua máquina. E aí qual que vai ser o seu incentivo para rodar aquele aplicativo, para você ter aquele custo de rodar uma aplicação Web3 blockchain na sua máquina? Cara, de tempos em tempos eu tenho que conseguir gerar um bloco novo para blockchain, porque cada bloco que você gera, você é recompensado, você ganha as moedinhas lá. Então a ideia é que isso pague o custo de você manter essa blockchain rodando com todos os aplicativos dentro dela. Então os mineradores tinham isso, era o problema do Proof of Work, né, porque isso acaba
acabava gerando uma centralização, uma profissionalização muito grande desses mineradores. Os caras iam lá no Paraguai, que a energia era super barata, e comprava, tipo assim, galpões de computadores com 1 milhão de placas de vídeo para o cara conseguir gerar os blocos lá. Mas com o Proof of Stake hoje isso está mais fácil, você não precisa de uma infraestrutura tão grande. Então, em teoria, você pode ter mais pessoas fazendo esse tipo de coisa. Então, só para ver se eu entendi. Então, eu, como usuário aí de uma aplicação da Web3, posso utilizar dessa aplicação na minha máquina, ter uma exigência talvez computacional maior ali e ser recompensado por estar utilizando aquilo com gerar um bloco na blockchain em algum momento, é Se isso? você for só utilizar, você não precisa ter ela na sua máquina, você não precisa se tornar um minerador. Para Aham, utilizar, você só vai utilizar em cima de quem já é esses mineradores, certo. né? Então, você que vai utilizar. E existem todos esses incentivos de geração de bloco para ter mineradores publicando as blockchains, né? Legal. Entendi agora. É bem centralizado mesmo, né? Acaba que eu estou A usando ideia é algo essa mesmo. que está rodando ali por aí, né? Digamos assim. Por ali, exatamente, por ali. Porque toda vez que um minerador consegue gerar um bloco, ele já avisa todo mundo, e aí todo mundo que está tentando fazer falou, opa, agora eu tenho que ir para o próximo então, e tal. É bem diferente mesmo o paradigma, né? No que a gente está mais acostumado aí, né? Às vezes, eu tenho uma aplicação, mas ela pode até ser on-premise, né? Mas a gente até discutiu sobre isso, né? On-premise e cloud recentemente. Mas a gente sempre tem esses servidores em algum lugar que você claramente sabe o que está acontecendo. É bem diferente, é um outro paradigma mesmo, né? Sim, sim. E até o fluxo de desenvolvimento, né, cara, é diferente, porque você vai desenvolver suas aplicações, vão ser orientadas essas transações, né, elas vão ser disparadas, suas aplicações vão rodar no sentido de que executam uma determinada transação ali dentro daquele bloco. Então, tipo assim, cara, pontos de entrada é diferente, né, você não vai criar uma aplicação na blockchain, uma aplicação que a gente fala, uma aplicação Web 3.0 que vai rodar dentro de uma blockchain, você não vai criar um endpoint HTTP ali, porque não é assim que funciona, você não vai chamar um endpoint HTTP lá numa máquina de um minerador, você vai executar uma determinada transação, essa transação vai disparar a sua aplicação. Então, até nisso, ela é diferente. Outra coisa que é necessária para poder evoluir ainda, pelo menos da última vez que eu mexi, tem alguns anos que eu não tento desenvolver nada para blockchain, eu não sei como que tá, mas até ferramentas, né, ideias melhores e tudo, ambientes de teste e validação que eram muito incipientes, e a gente passou por toda essa evolução dentro do desenvolvimento normal, que hoje a gente tem ideias cabulosíssimas que fazem 1 milhão de coisas, emuladores de celular, por exemplo, tudo. Então, até isso é um dos desafios também para a popularização do trabalho com Web3, né? Até complementando, isso hoje em dia é feito através dos smart contracts, né, que são os contratos inteligentes. Eles atuam ali dentro da rede, na maioria das vezes da Ethereum, e utilizando uma linguagem específica, que é a Solidity, e ela justamente organiza essas transações, que nem o Dudu falou. Então, realmente, a gente não bate no endpoint HTTP ali, mas a gente está ali dentro da rede Ethereum e, basicamente, se comunicando através dessas taxinhas e se comunicando através dessas transações. Tudo na blockchain é uma transação. Então, é algo bem com essa pegada financeira. Legal, isso é bem curioso também, né? Essas habilidades que os programadores precisam ter, né? Fiquei até curiosa, porque hoje, bom, a gente fala muito aqui no Entre Chaves sobre muitas habilidades que os desenvolvedores de software precisam, mas a gente nunca falou sobre esse tema, assim. Vocês acham que tem alguma grande habilidade ou alguma coisa que os desenvolvedores precisam se atentar para desenvolver um aplicativo descentralizado no Web3? Enfim, alguma coisa diferente do que já era feito antes? Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente para os desenvolvedores que já têm um pouco de experiência, já têm um pouco de carga de trabalho, que já estão acostumados ali com aquele modelo que a gente vê, tanto na Web 1 quanto na Web 2, que esse modelo acabou se repetindo, eu acho que vão encontrar uma grande diferença de filosofia na blockchain. Eles precisam agora entender um pouco do mercado financeiro dessa parte de criptomoedas, mesmo sem querer, porque tudo que você está fazendo ali é uma transação. Então, vamos supor que você estava testando um código em dev. Você consegue criar carteiras que têm um infinito número de Ethereums para você fazer o teste ali. Mas quando você for rodar aquilo em produção para você testar, você vai de fato estar brincando com dinheiro. Então, você precisa ter muito cuidado ali nessa parte. Tipo, é algo que você não consegue
consegue simplesmente, vou baixar, sei lá, o .NET aqui, vou programar, fazer meus testes, vou rodar em produção, enfim, vou garantir que está funcionando. Ali você realmente precisa ter um entendimento teórico dessa parte financeira antes de partir para a programação, senão alguns desastres financeiros podem acontecer. Uhum. Até como boa fonte desses exploits, né, desses hacks que acontecem em cima de coisas que a pessoa não programou da melhor forma aquela transação. Ah, cara, precisava, de acordo com os preceitos da linguagem lá, fazer algum tipo de hack ou sei lá, alguma operação que ele não fez naquela coisa. Então alguém consegue chegar e se aproveitar disso, consegue perceber e fazer algum determinado tipo de transação para se aproveitar dessa falha sua, sabe? Eu acho que a pessoa ela tem que saber bem dessa questão, igual o Gustavo falou, tem que conhecer bem da linguagem, tem que conhecer bem desses possíveis ataques, desses vetores de ataque que já tem, que o pessoal já é ciente na blockchain, tipo assim, principalmente desenvolvedores, vamos supor, esses desenvolvedores para Ethereum, né, para a máquina virtual da Ethereum, para a blockchain da Ethereum, eles já têm vários vetores de ataque conhecidos e tudo, que os programadores têm que se preocupar e olhar. Eu acho que isso é uma dessas principais coisas. Não vai ter muita SDK pronta, com já algumas abstrações prontas para ele. Ele vai ter que programar muito do início, preocupando com essas coisinhas ali. Existem até algumas bibliotecas que o pessoal já consegue usar, uns reaproveitamentos de códigos que a pessoa pode fazer, mas até isso também tem que tomar cuidado para não pegar um código que tenha uma determinada falha. E até um outro ponto é que para empresas que têm algum tipo de produto na blockchain, que trabalham com essa questão, acaba não sendo de tanto interesse, por exemplo, contratar desenvolvedores júnior. Porque quando você contrata um desenvolvedor júnior numa empresa aí da Web2, você entende que aquele desenvolvedor ele vai performar um pouco menos, vai entregar um pouco menos do que o desenvolvedor sênior. Mas na teoria é isso. Já na blockchain, se você contrata um desenvolvedor júnior, você precisa aceitar que existe o risco de você perder mais dinheiro por conta desse tipo de um código mal escrito, enfim, qualquer tipo de errinho que você faz aí na blockchain pode literalmente custar dinheiro. Então, para a empresa, acaba não sendo tão interessante isso. Porque isso é uma coisa que acho que a gente não comentou e não sei se ficou claro para todo mundo. Blockchain é imutável. Você lançou um produto na blockchain, você não altera ele mais, você não corrige bug. Aquele código vai ficar errado para sempre. Você pode falar, galera, para de usar esse, eu publiquei uma nova aqui que é diferente, mas vocês vão ter que usar essa nova. Vai ficar lá aquilo, sabe? Hoje não existem técnicas onde você pega e fala, cara, deixa eu substituir esse código aqui que tá, eu esqueci eu inverti o sinal de menor para um sinal de maior. Já era. Foi publicado assim, vai ficar assim porque você não troca. Então, eu acho que isso é que pode trazer essa preocupação de ter desenvolvedores mais sênios e tudo, essa qualidade de código, ela tem que ser muito mais forte, né? Porque aqui, se você errar, aí existem algumas formas que o pessoal tenta fazer, colocar versões e fazer, tipo assim, algumas indireções, onde você consegue fazer um contrato chamar outro, meio de forma indireta, mas isso ainda não é 100%, então corre esse risco. É um risco grande, né? Assim, eu fico me perguntando também. A gente falou sobre perspectivas de futuro aí, no sentido de que talvez seja difícil essas aplicações tomarem o lugar das aplicações que estão no mainstream aí hoje, né? Eu até acredito que, assim, com o passar da evolução aí da legislação em termos de privacidade, pode ser que vire um caminho viável em algum momento, mas mesmo assim é um caminho difícil, né? E para os desenvolvedores, assim, vocês veem que é algo que para o desenvolvedor vale a pena estudar, explorar e tentar encontrar oportunidades aí nesse meio? O que vocês acham, assim? Eu acho que sim, acho que do ponto de vista do desenvolvedor, as vagas de blockchain, elas são muitas e elas pagam muito bem e vão te dar ótimas oportunidades de trabalho global, de trabalho internacional, porque a maioria das empresas que utilizam blockchain atualmente são gringas, né? Então, para quem de repente quer morar fora, alguma coisa assim, dependendo do seu foco, uma excelente ideia é estudar blockchain, porque é um mercado que está aquecido lá fora, precisa de desenvolvedores e tem poucos que são especialistas na área, justamente pela dificuldade que é e pela chance que tem de você acabar fazendo alguma besteira. O fato dela ser muito nichada, né, ainda, querendo ou não, é uma tecnologia que está muito em voga e que ainda não conseguiu explodir mesmo. Eu acredito que muito por esse fato dessa barreira de entrada das pessoas médias, né, de não conseguirem utilizar com tanta facilidade. Uma vez que essa barreira for vencida, cara, aplicações que utilizam da blockchain, elas com certeza vão se popularizar ainda mais. E essa demanda que já está aquecida, igual o Gustavo falou, vai
simplificar ainda mais. Então, eu acho que hoje conhecer um pouco, saber programar, acho que traz uma bagagem boa para o desenvolvedor que quer trabalhar com isso, que quer trabalhar com open source, que quer se envolver com comunidade, é legal, com remuneração boa, igual o Gustavo falou, e também como perspectiva futura. A gente enxerga que existe um futuro para a Web3, existe um futuro para a blockchain. Então, acho que seria valioso, sim. E aí, nós só, né, pensando em futuro ainda, eu fico às vezes lendo um pouquinho sobre Web3 e blockchain, fiquei relacionando com o metaverso, né, e o fato de que o metaverso ainda também não pegou. E claro, o metaverso tem outros desafios também, né, que é a parte de experiência do usuário também, né, os VRs ainda são bem caros, ainda tem um outro desafio relacionado também à expansão do metaverso, né, relacionado mais a equipamentos físicos mesmo, e como eles são acessíveis, né, para o usuário. Mas eu fico relacionando um pouco as duas coisas, porque, querendo ou não, se a Web3 deslanchar, o metaverso pode também tirar muito proveito, né? Porque muitas das coisas que estão pensadas para o metaverso tem a ver com a descentralização, tem a ver com o NFT, tem a ver com essa troca, né? Com essas transações na blockchain. Vocês veem, assim, alguma relação entre os conceitos? Vocês acham que isso faz sentido? É pura viagem? E é isso aí, vamos embora. Eu vejo sim uma relação absurda. Eu não acho que seja uma via de mão dupla, mas o metaverso ele precisa muito da blockchain, ele precisa muito que a blockchain funcione, porque ali dentro do metaverso a ideia é que você possa, sei lá, comprar a sua casa, né, ter sua propriedade. Enfim, você consegue de fato adquirir coisas e você faria isso através da blockchain, porque garantiria uma transação segura, uma transação transparente, enfim, você de fato conheceria aquela segurança. Então, eu vejo que o metaverso ele é bem dependente da blockchain dar certo, mas a blockchain, por sua vez, não é dependente do metaverso. E até o fato de como a Web3 ela prega essa descentralização, essa segurança, igual o Gustavo falou, cara, você fazer transação lá dentro, você falar, cara, eu sou dono dessa casa aqui, desse lugar aqui no metaverso, sem depender de alguma outra instituição para dizer que sim, sabe? Seja um governo, seja uma outra coisa, poder falar, cara, isso aqui é meu, eu comprei, está aqui por causa da blockchain, é isso aí. Então o metaverso ele usa muito isso, ele parte desse preceito, mas se a blockchain em si ela ainda está incipiente, né? Se o uso do Web3 ainda está incipiente, nós não estamos falando de alguma coisa que está aqui há 15, 16 anos, que é o tempo mais ou menos desses conceitos de Web3 e blockchain. Imagina um metaverso que tem, sei lá, 4, 5 anos. Tem muita coisa a evoluir, muita coisa a caminhar ainda, até entender, até o pessoal entender realmente qual que é o melhor uso, que precisa evoluir muito para poder entender qual que é o melhor uso, qual que é a melhor forma de se valer daquele metaverso. Até o próprio anúncio da Meta, que super ousado, né, de que vai fazer um metaverso, não sei o quê. Até nessa discussão que a gente teve de como monetizar, né, Fernandinho, que você levantou, e cara, que você e o Champs levantaram, como vai monetizar essas coisas na blockchain, elas vão se aplicar ao metaverso também. Poxa, se a ideia é ser descentralizado, se é ter isso, como é que esse metaverso da Meta vai funcionar? Acho que até por isso também fica um pouco complicado. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu explorar bastante aqui os conceitos de blockchain, Web3, até metaverso, né? Possibilidades para o futuro, informações eu acho que foram muito valiosas para desenvolvedores mesmo também. Então, queria agradecer nossos convidados, Dudu, Gustavo, Fernandinho também. E até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até, gente.